Então, para a gente entender como é que a gente traça de forma consciente ou inconsciente o nosso caminho, a gente precisa compreender as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, de forma geral, todo mundo acho que consegue perceber o que falou, o que viu, o que sentiu. Então, a gente faz isso, né? A gente lembra dos acontecimentos de uma forma consciente. Mas tem sempre alguma coisa que fica lá no fundinho da nossa mente inconsciente e que a gente, para conseguir acessar, a gente tem que olhar um pouquinho mais, com um pouco mais de atenção para dentro da gente, né? E assim, e normalmente a gente tem que prestar mais atenção para o que a gente não fala, para a nossa postura corporal, para os nossos atos falhos. Então, porque isso tudo vem da nossa inconsciência, né? Então, assim, conseguir se perceber, ter esse autoconhecimento, ele vai acabar sendo fundamental para que a gente possa ter uma consciência das nossas decisões. Porque senão a gente acaba tomando decisões baseadas muito na emoção e sem entender o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Então, assim, ter consciência das nossas decisões pessoais, né, no dia a dia e o impacto que isso gera na nossa vida, ele é fundamental para que a gente realmente possa ter até mais independência nas nossas escolhas, né? E porque quando a gente não nos percebe, né, a gente não se percebe, a gente não a gente não se abre para perceber, para entender o outro, a gente acaba não tendo uma noção do porquê que a gente tem determinadas reações, né? Então a gente sente frustração, medo, insegurança, irritação, a gente sente, mas a gente não identifica a causa primordial e acaba vivendo às vezes uma vida inteira sem dar um passo além, né? Enfim, fica muito naquela zoninha ali de desconforto, sem saber que está numa zona de desconforto, achando que está numa zona confortável. A gente sabe, né, que normalmente a gente consegue perceber, a gente sabe que as atitudes do outro vão desencadear determinados sentimentos na gente. Então, saber por que você teve aquela reação, mas não é porque assim, porque eu fiquei com raiva. Tá, mas por que você ficou com raiva? Eu fiquei triste. Tá, mas por que isso te atingiu tanto, né? Se ele falou a mesma coisa pro outro, o outro não tava nem aí. Por que aquilo atingiu você, né? Quando a gente consegue saber o porquê, quando a gente começa a perceber, a gente começa a lidar melhor com as nossas emoções e isso traz uma flexibilidade, traz um equilíbrio, traz uma liberdade, uma independência no nosso agir, né? A gente consegue identificar tudo aquilo que a gente está sentindo no corpo físico e antes da reação a gente já consegue controlar, tá? Então, identificar não só as nossas emoções, mas a do outro também, que às vezes é uma limitação do outro, né? Então, conhecer essas emoções, respeitar essas emoções é muito importante para o estabelecimento de relações sadias. Então, assim, principalmente em trabalho, agora a gente está nessa época de pandemia, tem muita gente com a emoção à flor da pele, tudo explode ou tudo chora. Então, por quê, né? E assim, você acolher o outro, entender que isso é um processo do outro também é importante, né? Para que a gente não leve também tudo pro lado pessoal. Então, assim, eu sei que não é fácil entender a mente humana, né? Conviver com diferentes personalidades, inclusive com as nossas diferentes personalidades, porque a gente tem humor diferente, né, ao longo do tempo. Mulheres, então, que têm um ciclo hormonal diferenciado, que varia ao longo do mês, tem variações de humor ao longo do mês. E é importante que se perceba isso, que identifique isso e acolha, não é criticar. Assim, faz parte da gente sentir emoção. O que não é muito aceitável é quando a gente dá vazão a essas emoções de uma forma muito enfática
e que isso acaba atrapalhando a convivência com outras pessoas. Isso realmente acaba sendo um problema, né? Então, assim, é importante que a gente exercite a empatia, né? Que a gente saiba se colocar no lugar do outro, como o outro, para que a gente... E que a gente também tenha empatia com a gente mesmo, porque normalmente a gente tem um sensorzinho, né? Um crítico que fica ali o tempo todo falando, porque você devia ter feito assim, porque você devia ter feito assado, porque você não devia ter agido assim. A gente precisa também saber se acolher, ter empatia com os nossos próprios sentimentos e emoções, né? Eu tô chorando, você não devia estar chorando. Não, gente, tudo bem. Tudo bem sentir. Esse é que eu acho que é o ponto, né? Tudo bem sentir raiva. Raiva faz parte da vida, gente. Tô com ódio, né? Eu adoro a Namastelândia, né? Aquela coisa assim, bem zen. Mas, gente, não dá pra negar que somos humanos e que as emoções fazem parte. Então, tanto as emoções boas de alegria, euforia, enfim, que são ótimas, né, que a gente gosta de sentir, a frustração, a raiva, a tristeza, ela também faz parte, né, ela faz parte da gente. Então, a gente... Enfim, eu acho que assim, acho que empatia consigo mesmo, ela é fundamental para a gente evitar o uso desse chicotinho pessoal o tempo todo, tá? Então, chicotinho pessoal, culpa, julgamentos, coisas que a gente costuma fazer muito. Tem muita gente, a maioria das pessoas faz muito, né? E aí, assim, nas minhas leituras acerca desse assunto, de diferentes livros, diferentes autores, diferentes artigos, o que eu consegui extrair disso, né, o que eu consegui entender é que somente mudando a nossa forma de pensar é que a gente vai conseguir concretamente mudar as nossas atitudes. Então, e consequentemente, obviamente, a nossa vida. Então, na verdade, tudo está na forma como a gente... tudo começa no pensamento, na forma como a gente pensa. E pra gente sair de alguns vícios de comportamento, sabe? A gente precisa realmente ser sincero conosco, tá? Acolher aquele pensamento que às vezes não é muito nobre, entender da onde aquilo veio, a gente controlar, não dar vazão a esse pensamento, né, de inventar mil historinhas, é controlar isso e fazer a mudança, tipo, perceber e trocar, né, não ficar se torturando. Então, tem um autor que é chamado de Ivan Polov e um outro que o sobrenome é Skinner, que eles dizem que o nosso comportamento, ele não é ao acaso, tá? Então, assim, a gente age de acordo com o reforço que a gente recebe. Ou seja, a gente é apresentado ou a gente é exposto desde pequenos a determinadas atitudes e a gente aprende com aquela convivência ao longo, com aqueles adultos, né, e outras crianças ao longo do tempo, a gente aprende aquele comportamento. Então, às vezes, muita gente briga, né, com pai e mãe e que, porque minha mãe é isso, que meu pai é aquilo, mas no fundo, às vezes a gente se irrita porque é um espelho, né? A gente não percebe que a gente é igual porque é muito sutil, tá lá no inconsciente. Então, às vezes tem gente que se irrita um pouco, né, quando fala, você tá igualzinho seu pai, igualzinho sua mãe, igualzinho, enfim, teu irmão, sua irmã. Mas no fundo, o espelho, ele machuca mesmo, né? E aquilo, a gente vai aprendendo e vai repetindo aquilo constantemente, aquele comportamento constantemente. E ele acaba virando um hábito, e quando vira o hábito, a gente não pensa mais que está fazendo. É que nem andar de bicicleta. No início é super difícil, você não sabe fazer, mas depois que você aprende, você não fica pensando que você tem que
virar a curva que você precisa olhar, você simplesmente olha, você simplesmente vai, você simplesmente pedala. Que nem dirigir, a mesma coisa. Então, vira um hábito. Já é automático, você não faz esforço mais para fazer aquilo. E esses comportamentos que a gente vai aprendendo ao longo da vida também, desde pequeno. Então, só que a gente, às vezes, a gente não percebe que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo. Então, se eu estou dirigindo, eu estou olhando nos retrovisores, eu tô prestando atenção na marcha, eu tô passando a marcha, estou fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu já não percebo mais, assim, a coisa flui. Eu não penso para fazer, né? Então, toda vez que a gente se depara com uma situação que de alguma forma nos toca, né? Uma determinada emoção ela vai ser acionada, fato. E aí a gente fica condicionado a agir de forma semelhante sempre, se a gente não percebe aquela emoção e a gente não sabe, enfim, se a gente não percebe e não sabe o que fazer com ela. Então, normalmente tem gente que só explode, toda vez grita, né? Não sei o que, ouviu uma coisa que não quer, grita, não sabe fazer de outra forma. Ou chora, né? Ou dá gargalhada, enfim. Então, assim, tem coisas que são repetidas que não vão causar nenhum tipo de problema. Mas tem outras que causam, principalmente problemas de relacionamento, né? Porque a gente é um ser social. Então, quando alguém, por exemplo, é muito orgulhoso e essa pessoa é contrariada de uma forma muito direta, normalmente essa pessoa responde sempre com uma fala agressiva, né? Então, quando alguém não quer lidar com uma determinada situação, né? Por exemplo, sei lá, tenho que estudar e eu não quero estudar, né? Que saco, não tô afim de fazer aquilo, mas eu preciso porque tem prova amanhã, então você fica naquela angústia, né? Você acaba sentindo às vezes um desejo incontrolável por fazer outra coisa, tipo comer um doce, um sono, quero dormir, sabe, tô muito cansada, né? Sei lá. Enfim, você inventa coisa, você diz até que tem louça para lavar, eu preciso lavar a louça, eu não tenho tempo para estudar agora. Então a gente inventa coisa para fazer para não fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? E a gente não percebe que a gente está efetivamente fugindo. Então, o problema é quando esse tipo de comportamento gera conflitos de relacionamentos e a gente não percebe, na verdade, que o pivô do problema é esse nosso comportamento automático.